Dando prosseguimento às modalidades de transporte, vamos falar agora um pouco sobre o transporte aquaviário. A modalidade de transporte aquaviário pode ser dividida em duas categorias, a fluvial e a marítima. Vejamos as características de cada uma delas. Primeiro passo aqui, vamos iniciar esse detalhamento falando sobre o transporte aquaviário fluvial. A navegação fluvial é a navegação praticada pelos rios, a chamada navegação do interior, né? Então, aqui, quando você fala de São Paulo, nós estamos falando do Rio Tietê, lá no Amazonas, nós estamos falando do Rio Amazonas, do Rio São Francisco, em Minas, Bahia, né? Então, nós temos aí vários rios transitáveis e que são utilizados e podem ser utilizados como meios de transporte, né? E isso é um ponto muito importante porque esse meio de transporte ele é relativamente barato, tá? Então vamos lá. Os principais portos brasileiros não são conectados com as hidrovias. Esse talvez seja um problema que esse sistema tem. O sistema de transporte fluvial utilizado em conexões com o comércio exterior tem sua abrangência limitada pelos próprios sistemas hidroviários do interior. Hoje em dia, praticamente limitado às hidrovias do Tietê-Paraná, né? A utilização dos rios exige, portanto, que os usuários esteja localizado às margens e utilize outras modalidades de transporte, fazendo a combinação com a hidrovia. Nós já vimos que da mesma forma que na ferrovia, que muitas vezes o próprio cliente ele tem uma estrutura ao lado da rodovia, muitas empresas também fazem a mesma coisa quando é o caso das hidrovias, né, da fluvial aqui. Por quê? Ele tendo esse porto particular, ele consegue fazer um transbordo rapidamente e assim facilita bastante, tá? Mas lógico, isso daí requer investimento e lógico que seria só se fosse realmente uma coisa de vulto, é aquilo que nós falamos. O investimento, ele é uma condição sine qua non para o resultado, ou seja, para ter resultado, eu preciso ter volume. Para ter volume, eu preciso saber o quanto eu vou utilizar desse processo modal, né? Então, esse seria um dos pontos importantes. Essa modalidade pode transportar qualquer tipo de carga e com navios de todos os tipos e tamanho, desde que a via navegável aceite, ela comporte tudo isso. Pode ter navios grandes, se a via assim o permitir. Quando você fala lá do Rio Amazonas, lá você tem navios grandes que trafegam por aquela região lá. O grande volume de mercadoria transportada por esse modal é de produtos agrícolas, fertilizante, minério, derivado de petróleo, álcool, ou seja, é a produção do interior que está indo para as capitais normalmente, né? Então você utiliza todo esse processo para fazer isso. Então, na bacia amazônica, porém, o transporte de mercadoria manufaturada é bastante difundido e, juntamente com madeiras da região, é feito de forma internacional, ligando diversos portos brasileiros com o Peru e a Colômbia. Então, lá a gente consegue estar muito mais próximo e você consegue fazer uma baldeação utilizando portos, mesmo que seja de outros países, né? O importante é fazer com que o custo do transporte se torne cada vez mais barato, né? Quais são os processos que eu estaria utilizando? Isso é o de menos, desde que eu mantenha qualidade e principalmente prazo e preço. Dentre os diversos fatores que influenciam a navegação fluvial, destaca-se os seguintes. Primeiro, o relevo. Logicamente, rios com planícies são ótimos para fazer navegação. Imagina você trafegar no rio que você tenha as cataratas do Iguaçu. Não tem como. Então, as condições do relevo é fundamental que o rio seja trafegável. E ele só é trafegável se tiver uma condição de relevo com poucos acidentes, né? E outra coisa também é o clima. Em regiões muito frias, que no Brasil nós não temos isso, mas em regiões muito frias, né, nos Estados Unidos, Canadá, onde os rios e os mares congelam, então fica muito difícil fazer uma navegação em situação. Aqui talvez a navegação seja mais em função da seca, né, do que propriamente pelo gelo.
determinada época, os rios estão em baixa e aí você tem uma dificuldade maior de fazer esse transporte, tá? Então, logicamente as características ambientais, elas vão logicamente fazer toda a diferença. Então, nesse modal, as embarcações utilizadas são as balsas chatas, além de navios com todos os portes, pequeno, médio, grande. As balsas são embarcações tradicionais por rebocadores destinadas ao transporte de veículos e de pessoas. As chatas são embarcações largas, com fundo plano e pouco fundas, destinadas ao transporte granel de combustível e manufatura. Então são modelos de balsas, né, que você tem para fazer esses transbordos. As principais vantagens do transporte fluvial são, primeiro, capacidade de transporte, particularmente com o emprego de levada de comboios. Então, lógico, eu tenho uma capacidade bastante grande, até porque você vê na foto que está aqui ao lado, você pode fazer um comboio relativamente grande, você consegue transportar bastante coisa, principalmente se for rio abaixo, né? Aí fica tudo mais fácil também, né? E o frete inferior à modalidade do que é hoje o rodoviário e o ferroviário, até porque o consumo de combustível é muito pouco. Né? Você tem o consumo de combustível, logicamente, do rebocador, né? o que puxa esse comboio, mas é muito pequeno, e principalmente se for rio abaixo, ele mais vai estar segurando do que acelerando para ir. Então, o consumo, logicamente, é bem mais baixo. E os custos variáveis são baixos, né? Que seriam os próprios combustíveis. Agora, não é um mar de rosa, nós temos as desvantagens. Primeiro, baixa velocidade, nós temos que ter aquele ritmo, né? De acordo com os 20, 30 quilômetros ou até menos quilômetro por hora. Disponibilidade limitada. Quando a gente fala de disponibilidade, aí nós já estamos falando do contrato que você possa ter com o rebocador, com as empresas, porque de repente já está lotado, então você tem que ver tudo isso antes de começar a pensar, porque normalmente se faz em cima de contrato, né? Utilização geralmente associada à combinação com outras modalidades, o que requer instalações e equipamentos de transbordo. Você não vai ter uma fábrica do lado do rio, então você tem que ter alguma coisa que vai até o rio e pega aquela mercadoria e faz o transbordo. Então você tem um caminhão, você tem um porto pequeno, você vai carregar e vai transportar. Então, a capacidade do transporte variável ao longo do ano, que é aquilo que nós falamos, você pode ter um rio em alta, um rio em baixa, que de repente eu não consigo fazer o transporte equilitariamente no ano todo, porque vai ter períodos de alta, períodos de baixa, que eu vou ter profundidade do rio diferenciada, né? E rotas e vias fixas limitadas à hidrovia. Tendo em vista os desníveis observados em alguns trechos dos rios, podem ser necessários investimentos elevados para se tornar as hidrovias navegáveis. Né? Ou seja, fazer dentro da situação, fazer alguma coisa que rodeia. Para isso, há investimentos realmente significativos quando nós estamos falando do fluvial. Quando nós estamos falando do marítimo, aí de repente é um pouco diferente. O transporte marítimo é aquele realizado por navios em oceanos e mares. Aí, lógico, já é outro patamar. Pode ser utilizado para todos os tipos de carga e para qualquer porto do globo terrestre. Ponto. Sendo que o único meio de transporte que possibilita a remessa de milhares de toneladas ou de metros cúbicos de qualquer produto de uma só vez. O navio, ele consegue transportar milhares de toneladas. Quando você imagina um navio transportando minério, muitas vezes esse navio, ele leva vários trens, olha só a loucura. Nós temos trens que são 100 vagões de minério, imagina minério de ferro. As locomotivas, são 3 locomotivas normalmente, levando, isso eu estou falando férreo, levando mais ou menos uns 100 vagões e cada vagão em torno de quase 100 toneladas. Então nós estamos falando de 100 vagões com 100 toneladas, né? E isso no trem. Imagina um navio, ele pega a carga de 10 trens. Então são navios grandes que fazem esse transporte de um país para o outro de minério.
tá? Então, isso é bastante significativo, então ele leva muito peso. Então, o transporte marítimo depende principalmente de fatores como disponibilidade e qualidade de embarcações, lógico, bem como as instalações de eficiência portuária. Dependendo do tipo de produto, eu vou ter dificuldade nos portos de poder receber esse material. Então, isso é bastante interessante. Poucos são os portos marítimos em condições de receber navios de 300 mil toneladas. Olha só o termo que nós estamos falando aqui. Amsterdã, tranquilamente, é um que consegue, ele tem portos gigantescos. No Brasil, um problema sério que afeta o transporte marítimo é a ineficiência portuária, grande responsável pelo congestionamento e pela deterioração de muitos produtos, que acarreta enormes prejuízos. Os navios permanecem parados cerca de 70% do tempo útil, seja por problemas portuários, seja por reparos técnicos. Nós temos um problema sério aqui no Brasil, que ele se reflete, como está falando aqui, a ineficiência dos nossos portos. E muitas vezes você não consegue colocar uma tecnologia mais rápida. Por quê? Porque essa tecnologia, ela vai, logicamente, subtrair o quê? O serviço braçal. E quando você fala em subtrair o serviço braçal e colocar equipamentos, máquinas, o que acontece? Os sindicatos ainda são muito fortes e aí tudo fica difícil. Só que que nem o Porto de Santos constantemente estava sendo travado, greves e assim por diante. Começaram a se buscar outras alternativas. Então, ou o Porto de Santos se moderniza, ou logo, com o passar do tempo, logicamente, isso vai prejudicar bastante. Então, temos que manter os empregos sem sombra de dúvida, mas a gente tem que manter o emprego com qualidade. Não adianta manter emprego só para carregar, colocar saco de farinha na cabeça. Nós temos que fazer as coisas ágeis. Os navios não podem ficar parados, atracados, esperando que 1000 homens fiquem carregando 1000 saquinhos para dentro. E você pode fazer tudo isso com um equipamento só. Por isso que em outros países é muito mais rápido e com muito menos operário fazendo as operações do dia a dia. Mas voltando aqui, a principal vantagem do transporte marítimo é a sua competitividade para produtos com baixo custo por tonelada. Químicos industriais, ferro, cimento, que é aquilo que a gente estava falando. Aqui no Brasil a gente exporta muito produtos agrícolas, a granel, que vão de navio, minérios que vão de navio e assim por diante. Ele tem um volume bastante significativo. Já as principais desvantagens são: não apresenta flexibilidade de rotas e terminais dependendo das soluções intermodais. Então, quer dizer, eu dependendo do tipo de navio, eu só consigo atracar em determinados portos. Baixa velocidade. Se você for pensar de um país para o outro, o avião é muito mais rápido. Agora, o avião também não vai transportar o que um navio transporta, né? Limitado aos mercados com a orla marítima. É lógico, se eu não tiver limitado a isso daqui, eu vou ter que ter o quê? Outros transportes intermodais, né? Para que eu possa fazer o quê? O transbordo e a entrega do produto. Eu vou ter que usar outros modos operantes para poder fazer o trabalho que tem que ser feito. E é pouco flexível, né? Com relação à agilidade em uma determinada entrega e assim por diante. Então, isso tudo faz com que é um modal muito interessante, é o modal mais antigo que nós temos, né? Que é o navio, levar de um produto de uma região para outra, porém, logicamente, ela sofre de algumas intempéries, de algumas situações como nós acabamos de mencionar aqui, ok?